Olá, meu nome é Cristiane, sou professora de Biologia da Escola Brasil e neste vídeo vou falar para vocês um pouco sobre classificação dos seres vivos e dos não vivos também. Antes de falar sobre os sistemas de classificação, é importante refletirmos sobre uma coisa. Será que o cachorro sabe que ele é um cachorro? Será que ele sabe que pertence ao reino Animalia, à família Canidae e à espécie Canis lupus? Acho que não, né? Por que estou perguntando isso? Porque a natureza, ou melhor, os seres vivos, vem evoluindo há cerca de 3,5 bilhões de anos. Já a espécie Homo sapiens surgiu no planeta há apenas 400 mil anos, aproximadamente. Mas só começamos a classificar os seres vivos há pouco mais de 2.000 anos. E essa classificação tem mudado muito desde então. A natureza é extremamente diversificada e todos os dias surgem novos detalhes que nos fazem repensar a relação de parentesco entre os seres vivos. Todos os dias surgem novos fósseis, novos dados moleculares, como análises de DNA e de processos metabólicos. Ainda temos muito a conhecer sobre os seres vivos e, conforme vamos descobrindo novos detalhes, vamos remodelando a classificação. Ou seja, a classificação dos seres vivos foi feita pelo ser humano, não pela própria natureza. Assim, é muito comum surgir novos seres que não se enquadram nessas classificações que já existem. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu vários tipos de classificação dos seres vivos, e neste vídeo vamos ver alguns mais atuais. Antigamente, os taxonomistas classificavam as espécies conhecidas em dois reinos, vegetal ou animal. Se movia, era animal, se não, era vegetal. Os sistemas de classificação com mais de dois reinos ganharam ampla aceitação no final dos anos 1960, quando muitos biólogos passaram a reconhecer 5 reinos: Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Esse sistema de classificação ainda é bastante aceito atualmente, e vamos analisar a diferença desses 5 reinos. O reino Monera reúne os procariontes, organismos unicelulares com parede celular e sem núcleo, ou seja, com células relativamente mais simples, mas que podem ser autótrofos, ou seja, fazem fotossíntese, convertendo água e gás carbônico em glicídio e oxigênio, ou podem ser heterótrofos, se alimentar de moléculas orgânicas produzidas por outros seres vivos. Esse é o reino mais antigo e mais biodiverso. Podemos citar alguns exemplos, como Streptococcus mutans, bactéria causadora da cárie, cianobactérias, organismos fotossintetizantes responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio no nosso planeta, Clostridium tetani, bactéria causadora do tétano, Nitrosomas sp, que é um gênero de bactérias responsáveis pela fixação de nitrogênio no solo, Bacillus thuringiensis, bactéria utilizada na produção de milho transgênico. Há inclusive bactérias que vivem em condições extremas, ou em ambientes extremamente ácidos ou quentes. Enfim, as bactérias são muito interessantes. O reino protista podemos apelidar carinhosamente de reino encrenca, pois meio que é uma maçaroca. Possui tanto organismos unicelulares, como Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, uma doença que afeta muitos brasileiros, quanto organismos multicelulares, como as algas, organismos que são simples demais para serem classificados como plantas. A alga nori, que comemos na comida japonesa, por exemplo, é um protista multicelular. Além disso, os protistas podem ser autótrofos, como as euglenas, que junto com outros organismos formam o fitoplâncton, ou heterótrofos, como o Trypanosoma cruzi e o Plasmodium sp, protozoário causador da malária. Além disso, muitos protozoários também ajudam a formar a rica biodiversidade de organismos presentes no solo, o que é muito benéfico para as plantações, por exemplo. Mas uma coisa neste reino é certa: todos os protistas são eucariontes. O reino Plantae, por sua vez, está entre os reinos mais famosos e reúne todas as plantas, as quais são organismos eucariontes com parede celular, multicelulares e autótrofas, ou seja, fazem fotossíntese. Podemos ficar horas citando exemplos que eu garanto que todos vão conhecer, mas vou mencionar apenas alguns, ok? A Cesalpina equinata, mais conhecida como pau-brasil, é uma árvore que foi muito explorada no nosso território para a produção de corantes e móveis. A Polytrichastrum formosum, um tipo de musgo ou lodo, como alguns costumam chamar, é aquele tipo de planta bem pequena que costuma crescer em lugares úmidos, por cima de pedras ou calçadas. A cannabis sativa é uma das plantas mais famosas e mais polêmicas, e pode receber vários nomes, como cânhamo, maconha, erva de Santa Maria, diamba, pango, haxixe, entre muitos outros.
E lógico, não podemos esquecer da famosa samambaia da vovó, não é mesmo? O reino fungi é composto pelos fungos, tais como Rhizopus stolonifer, aquele bolor preto que dá no pão velho, sabe? O Penicillium notarum, fungo do qual foi extraído o primeiro antibiótico, chamado de penicilina. O Saccharomyces cerevisiae, também conhecido como levedura ou fermento de padaria, o qual é utilizado para produzir pães, cerveja e etanol. A micose, fungo que causa infecção de pele dando uma coceira desgramada, e os famosos cogumelos. Os fungos podem ser uni- ou multicelulares, mas todos são eucariontes e possuem células com parede celular. Além disso, esses organismos são heterótrofos por absorção, o que significa que eles liberam a enzima para fora de seus corpos, a qual digere o alimento e só então os fungos o absorvem. É por isso que muitas vezes, quando pegamos uma laranja que está começando a fungar, ela já está bem mole, pois o fungo já liberou enzimas que digeriram boa parte dessa laranja. Por fim, o último reino é o Animalia, o qual é formado por organismos eucariontes, multicelulares e heterótrofos por ingestão, o que significa que primeiro o animal ingere o alimento e só depois digere. Nós, seres humanos, estamos classificados neste reino, juntamente com a minhoca, o burro, a anta, a barata e o escorpião, e todos os outros animais. Então, sim, não se ofenda se você for chamado de animal, pois você é um animal. E uma pergunta, mais uma curiosidade, na verdade. Você acha que o nosso querido diretor Carlos é mais aparentado com a samambaia da vovó ou com um cogumelo alucinógeno? Pois é, se você observar este cladograma simplificado, você pode ver que o Carlos, assim como você e eu, somos mais aparentados com os cogumelos. Isto porque, assim como os animais, a reserva energética dos fungos é formada de glicogênio e não amido, como ocorre nas plantas. Além disso, a parede celular do fungo é formada por quitina, a mesma macromolécula presente no exoesqueleto dos animais artrópodes, como a barata e o escorpião. Contudo, atualmente, a classificação dos seres vivos em 5 reinos vem sendo substituída pela classificação em 3 domínios: as bactérias, as arqueias e os eucárias. Isto porque análises moleculares mostraram que os procariontes que formavam o reino Monera, na verdade, eram muito diferentes entre si, e por isso criaram grupos taxonômicos mais abrangentes. Mas qual a diferença entre eles? As bactérias são os procariontes mais basais, mais simples. Já as arqueias são procariontes, mas possuem muitas semelhanças com os eucariontes, tais como a forma de replicação do DNA e a forma de produção de proteínas. Além disso, muitas arqueias são extremófilas e conseguem viver em ambientes muito quentes, muito salgados ou até mesmo muito ácidos. Então, de forma resumida, podemos dizer que o sistema de classificação do mais abrangente para o mais específico é o seguinte. Primeiro vem o domínio, o qual reúne vários reinos. Todos os 3 domínios, arqueia, bactéria e eucária, possuem vários reinos, ok? Depois, o reino possui vários filos ou vários domínios. Quando a gente fala de plantas, a gente fala domínio, não filo, ok? Depois, cada filo reúne várias classes. Cada classe reúne várias ordens, cada ordem reúne várias famílias, cada família reúne vários gêneros e cada gênero reúne várias espécies, ok? Mas, como eu disse, há muitos seres vivos no planeta e muitas vezes ele não se encaixa nos táxons pré-definidos e por isso surgem classificações intermediárias, como subordem, infraordem, superfamília, como você pode observar na classificação do Homo sapiens se você pesquisar no Wikipedia. Mas eu não sei se você percebeu, mas eu não comentei sobre os vírus. Por que será? Isso porque muitos pesquisadores classificam os vírus como seres não vivos, pois não possuem nenhuma das estruturas que eu mencionei até agora. Não possuem células, por isso são chamados de acelulares, não possuem metabolismo e só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira, e por isso são chamados de intracelulares obrigatórios. Contudo, os vírus possuem material genético formado por DNA ou RNA e por isso conseguem evoluir, características importantíssimas de todos os seres vivos. É por isso que o microbiologista Leandro Lobo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamou os vírus de entidades biológicas que estão no limite do que nós conhecemos como vida. A estrutura do vírus pode variar muito de um vírus para o outro, como você está vendo nessa imagem, mas, de modo geral, eles são formados por material genético, que pode ser RNA ou DNA, proteínas e capsídio.
Além disso, muitos vírus também apresentam uma membrana de lipídios e proteínas na parte mais externa, também chamada de envelope. O SARS-CoV-2, vírus que está causando o atual surto de Covid-19, é um exemplo de vírus envelopado. Por isso, é tão importante lavar as mãos com água e sabão, pois o sabão interage com o lipídio do envelope e acaba destruindo o vírus. Bom, então é isso. Só para recapitular, então. Atualmente, dizemos que os seres vivos estão divididos em 3 domínios: bactérias, arqueias e eucariontes. Ou, em alguns lugares, ainda podemos encontrar a classificação dos seres vivos em 5 reinos: Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. E os vírus não entram em nenhuma dessas classificações, pois não são considerados seres vivos, embora exista sim uma classificação específica só para os vírus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não gostou, se tem alguma crítica ou sugestão, é só deixar um comentário, ok? Muito obrigada por ter assistido e bons estudos. Tchau, tchau!